Narrativa. Você conhece aquela sensação quando você foi feito de bobo, mas você é o único que ainda não sabe disso? Eu tive essa sensação por cerca de 3 semanas. O comportamento da minha esposa mudou de formas sutis. Banhos mais longos. Celular sempre virado para baixo. Perfume novo que ela disse que era do Target, mas cheirava caro demais. Noites tardias no trabalho que de alguma forma nunca apareciam no calendário dela. Eu não sou o tipo ciumento. Nunca fui. Mas também não sou cego. Quando alguém com quem você está há 6 anos de repente começa a agir como se estivesse fazendo teste para filme de espião, você nota. A questão era o que fazer sobre isso. Alguns caras teriam confrontado ela imediatamente. Exigido respostas. Começado uma briga. Mas isso era exatamente o que ela esperaria. E se ela estivesse escondendo algo, ela só ficaria melhor em esconder. Não, eu precisava de prova. Prova inegável, concreta. Então eu bolei um plano. Há cerca de um mês, eu fui na Best Buy e peguei uma câmera inteligente. Uma daquelas sofisticadas que você controla pelo celular. Do tipo que transmite diretamente pro app com vídeo cristalino. Eu também peguei um pequeno dispositivo de áudio. Nada muito sofisticado, só bom o suficiente para captar conversas num cômodo. Quando cheguei em casa, eu disse para ela que estava instalando uma câmera de segurança na sala de estar. Ela mal olhou do celular. Ótimo, amor. Precisa de ajuda? Eu disse que não, que eu dava conta. Mas mencionei que provavelmente precisaria chamar um técnico para fazer funcionar direito já que a configuração parecia complicada. Essa era a chave. Fazer ela achar que ainda não estava funcionando. Eu montei a câmera no canto do teto da nossa sala de estar, posicionada perfeitamente para cobrir a maior parte do espaço. O dispositivo de áudio foi atrás de um quadro na parede. Os dois já estavam totalmente operacionais. Eu só precisava que ela acreditasse que não estavam. Por semanas, nada aconteceu. Ela olhava para a câmera ocasionalmente, provavelmente esqueceu depois de alguns dias. Eu comecei a pensar se eu só estava sendo paranoico. Talvez ela realmente estivesse só estressada do trabalho. Talvez eu fosse o problema, sendo suspeito sem motivo bom. Então na última quarta-feira, tudo mudou. Eu estava na minha mesa quando meu celular vibrou. Uma mensagem dela. Trabalhando até tarde de novo hoje à noite. Não me espere acordado. Apresentação grande amanhã. Mas olha só. Eu tenho acesso ao calendário de trabalho dela. Nós sincronizamos há anos para agendar noites de encontro. Não tinha apresentação. Nada importante no dia seguinte. Foi aí que eu soube. Hoje à noite era noite. Eu liguei pro meu amigo Nathan. Nós nos conhecemos desde a faculdade. Bom cara. Confiável. Eu disse que precisava de um lugar para passar a noite e que explicaria quando chegasse lá. Ele não perguntou, só disse que o sofá dele estava disponível. Eu fui para casa cedo, por volta das 4 da tarde. Agi completamente normal. Beijei ela na bochecha. Perguntei sobre o dia dela. Então eu soltei a notícia. Ei, esqueci de te contar. O chefe precisa que eu voe para Chicago amanhã de manhã. Vou cedo. Vou ficar num hotel perto do aeroporto hoje à noite, para não precisar acordar às 3 da manhã. Ela tentou esconder, mas eu vi o flash de empolgação nos olhos dela. Ah, que repentino. Quanto tempo você vai ficar fora? Só 2 dias. Volto sexta à noite. Ok, então, viaje seguro. Te amo. As palavras eram automáticas. Pouco. Eu arrumei uma mala pequena, fazendo cena de estar irritado com a viagem de última hora. Reclamei do timing péssimo. Ela sentiu simpaticamente, mas eu via que a mente dela já estava em outro lugar. Eu saí por volta das 6. Dirigi direto pro apartamento do Nathan do outro lado da cidade. Ele abriu a porta, deu uma olhada no meu rosto, e pegou 2 cervejas da geladeira sem dizer uma palavra. Nós sentamos na sala dele, e eu expliquei tudo. Então você acha que ela vai levar alguém pra lá hoje à noite? Ele perguntou. Eu sei que vai. E você tem olhos e ouvidos na sua sala de estar? Os 2 totalmente funcionais. Ela acha que a câmera é só decoração. Que eu sou incompetente demais para configurar direito. Nathan balançou a cabeça. Cara, isso é frio. O que ela disse sobre você, quero dizer. Bem, tá prestes a ficar mais frio. Eu peguei meu celular e abri o app da câmera. A sala de estar apareceu na tela, vazia e quieta. O dispositivo de áudio estava ligado a um app separado. Os 2 estavam gravando automaticamente, salvando tudo na nuvem. Mas eu também tinha acesso ao vivo aos 2. Então agora o quê? Nathan perguntou. Agora a gente espera. As próximas 2 horas foram brutais. Nós pedimos pizza, tentamos ver um jogo de basquete. Mas eu não conseguia focar em nada. Meu celular ficava na mesa de centro, volume alto, esperando qualquer som do feed de áudio. Por volta das 8h30, eu ouvi a porta do apartamento abrindo. A voz dela, mais leve que o normal. Entra.
Quer algo para beber? Uma voz masculina respondeu. Meu estômago afundou. Não porque ela tinha alguém lá. Eu esperava isso. Mas porque eu reconheci a voz imediatamente. Ryan, nosso vizinho do apartamento ao lado. O cara com quem eu tomei cervejas umas 12 vezes. O cara que me ajudou a mudar móveis. O cara que pegou minhas ferramentas emprestadas e sempre devolveu no dia seguinte. Nathan viu meu rosto. Você conhece ele? É, eu conheço. Nós escutamos enquanto eles entravam na sala de estar. A voz do Ryan veio clara. Ei, o que é aquela câmera lá em cima? Minha esposa riu. Ah, isso? Não é nada. Básico decoração. Ele comprou há um mês. Disse que era para segurança. Mas o idiota não conseguiu descobrir como configurar de verdade. Ficava dizendo que precisava chamar um técnico. Nunca chegou a fazer. Ela me chamou de idiota. Na minha própria casa. Pro cara com quem ela ia me trair. Ryan riu. Clássico. Então nem funciona. Não. Só tá lá ficando bonitinha. Bom saber. Ei, talvez a gente devesse ir pro quarto mesmo assim. Só por segurança. Por quê? Ninguém tá aqui. Ninguém vai voltar pra casa. A gente tem lugar todo pra gente. Houve uma pausa. Então a voz dela ficou mais baixa. Mais íntima. Eu venho pensando nisso a semana toda. Eu olhei pro Nathan. Ele estava encarando o celular. Mandíbula apertada. Você tá bem, cara? Eu assenti. Não tinha certeza se era verdade. Mas eu precisava estar. Precisava ficar focado. Isso não era mais sobre emoções. Isso era sobre evidência. Sobre prova. Sobre garantir que quando isso acabasse, não haveria discussões. Sem ele disse, ela disse. Sem espaço para ela inventar alguma história. Eu peguei meu celular e abri o app da câmera. Hora de ver exatamente o que eu suspeitava. A tela acendeu com uma visão perfeita da minha sala de estar. E lá estavam eles. Minha esposa e Ryan. Já se beijando. As mãos dela puxando a camisa dele. Você tá pronto para isso? Eu perguntei pro Nathan. E você? Não. Mas vou fazer mesmo assim. Eu apertei gravar no app da câmera. Separado da gravação automática. Queria um backup. Queria várias cópias. Então eu me acomodei no sofá. Celular na mão. E assisti meu casamento acabar em alta definição. O que aconteceu em seguida, eu não estava preparado. Não o ato físico. Eu esperava isso. Mas o que ela disse? As palavras que saíram da boca dela. O jeito que ela falava de mim enquanto estava com ele. Isso era outra coisa inteira. E estava prestes a ficar bem pior antes de melhorar. Os primeiros minutos foram só beijos. Toques. O tipo de coisa que já seria evidência suficiente por si só. Mas eu continuei assistindo. Continuei gravando. Porque alguma parte de mim precisava ver até onde isso ia. Quão fundo a traição corria. Nathan se levantou e pegou mais 2 cervejas. Colocou uma do meu lado sem dizer uma palavra. O cara sabia quando falar. E quando só estar presente. Isso era definitivamente um momento de presença silenciosa. Na tela, as coisas estavam escalando. A camisa do Ryan saiu. Depois a dela. Eles foram pro sofá. Meu sofá. O que nós escolhemos juntos no IKEA 3 anos atrás. Passamos um sábado inteiro montando aquela porcaria. Porque eu insisti que a gente conseguia sem instruções. O áudio era cristalino. Clareza demais. Eu ouvi cada palavra. Deus. Eu queria isso há meses. Ryan disse. Eu também. Toda vez que eu te via no corredor. Eu só queria te arrastar pra dentro. Seu marido é um cara de sorte. Ou era, eu acho. Ela riu. Na verdade riu. Sorte. Por favor. Ele não tem ideia do que fazer com uma mulher como eu. Isso foi pedra. Mas eu mantive expressão neutra. Continuei assistindo. Nathan olhou para mim. Preocupação escrita no rosto todo. Mas eu só balancei a cabeça. Eu estava bem. Ou estaria. Ah, é. A voz do Ryan tinha aquele tom arrogante que caras têm quando acham que são presente de Deus. E o que uma mulher como você precisa? Alguém que realmente presta atenção. Alguém que não só segue a rotina. Alguém que me faz sentir desejada, não obrigada. Eu tomei um longo gole de cerveja. Nathan fez o mesmo. Na tela, eles estavam totalmente comprometidos agora. E então ela começou a falar. Falar de verdade. Ele é tão previsível. Toda vez. Mesma posição. Mesma rotina. Como se estivesse seguindo um manual. Um manual bem chato. Ryan riu.
Sério? Completamente sério. E nem me faça começar sobre como ele me olha às vezes. Como se ele fosse tão grato que eu estou lá. É patético. Um homem deveria pegar o que quer. Não pedir permissão para tudo. Minha mandíbula apertou. Nathan notou. Quer que eu desligue? Não. Cara. Você não precisa se torturar com isso. Eu não tô me torturando. Eu tô coletando evidência. Tem diferença. Mas ele estava certo. Parte de mim estava me torturando. Por que ouvir sua esposa te descrever como algum tipo de criança inadequada enquanto está com outro homem? Isso atinge diferente do que só saber que ela traiu. Ela continuou. E o pior. Ele acha que está se saindo ótimo. Ele termina e me olha como se tivesse ganhado medalha olímpica ou algo assim. Enquanto isso, eu tô lá deitada pensando se isso é realmente o que eu assinei pro resto da minha vida. Bem, Ryan disse, voz mais baixa. Que tal eu te mostrar o que você tá perdendo? Por favor, faça. O que veio depois foi pior. Não por causa do ato físico. Isso era o que fosse. Corpos fazendo coisas de corpo. Mas o comentário. O fluxo constante de comparações. A crueldade casual. Meu Deus, sim. Isso é do que eu tô falando. Ele nunca conseguiria fazer isso. Você gosta? Eu amo. Por que ele não descobriu isso? Não é complicado. Talvez ele só não seja criativo o suficiente. Criativo? O homem usa a mesma senha pra tudo. Nosso aniversário. Como se eu não fosse descobrir. E espera. O quê? Eu pausei. Rebobinei o áudio na cabeça. Ela sabia minhas senhas. Claro que sabia. Nós estávamos juntos há 6 anos. Mas por que ela estava mencionando isso agora? Pro Ryan? A menos que... Eu peguei meu laptop da mala. Entrei na nossa conta bancária. Comecei a checar transações recentes. Nada fora do normal. Chequei os cartões de crédito. Também normal. O que você tá fazendo? Nathan perguntou. Só verificando algo. Eu revisei tudo. Extratos bancários. Contas de investimento. Até chequei se tinha contas novas abertas no meu nome. Tudo limpo. Ou ela ainda não tinha feito nada. Ou ela era mais esperta do que eu dava crédito. De volta no celular, eles ainda estavam indo. Ainda falando. Não acredito que a gente esperou tanto, ela disse. A gente poderia estar fazendo isso há meses. Seu marido viaja muito pro trabalho, né? Não muito. Ele só acha que viaja. Ele é tão desligado. Eu provavelmente poderia fazer isso enquanto ele tá em casa e ele nem notaria. Isso na verdade me fez sorrir. Humor negro, talvez. Mas a ironia era grossa. Ela achava que eu era desligado. Enquanto isso, eu estava assistindo ela em resolução 4K com som estéreo. Então qual o plano? Ryan perguntou. Isso é coisa de uma vez só ou... Não sei. Preciso descobrir o que vou fazer com ele primeiro. O casamento, quero dizer. Você tá pensando em sair? Talvez. Não sei. É complicado. A gente tem um apartamento alugado juntos. Contas compartilhadas. É bagunçado. E se ele descobrisse? Ela riu com desdém. Ele não vai. Confia em mim. O homem não suspeita de nada. Ele tá ocupado demais sendo eu chato, previsível dele. Além disso, mesmo se ele descobrisse de alguma forma, o que ele ia fazer? Ele não tem coragem de fazer nada sobre isso. Nathan olhou para mim. Ela realmente não te conhece nada, né? Aparentemente não. Na tela, as coisas estavam terminando. Os dois respirando pesado, deitados no meu sofá, parecendo satisfeitos consigo mesmos. Minha esposa se levantou primeiro, começou a se vestir. Eu provavelmente devia tomar banho antes dele ligar para checar, ela disse. Ele faz isso toda noite quando viaja. Como relógio. Previsível, Ryan repetiu, vestindo a camisa de novo. Exato. Eles foram em direção à porta. Ryan parou. Ei, isso foi bom. Muito bom. A gente devia fazer de novo. Vamos. Ele tem outra viagem em 2 semanas. Pelo menos, eu vou garantir que tenha. Eles se beijaram mais uma vez na porta. Então Ryan saiu. Minha esposa ficou lá por um momento, checando o celular, sorrindo para si mesma. Então ela foi pro quarto. Provavelmente pro banho que mencionou. Eu me encostei no sofá do Nathan, coloquei o celular de lado. A gravação ainda estava rodando, mas o evento principal acabou. Você tá bem? Nathan perguntou. Isso foi brutal, cara. Foi necessário. Ele me estudou por um segundo. E agora? Eu peguei o celular de novo. Olhei o feed da câmera mostrando minha sala de estar vazia. Pensei em tudo que eu tinha acabado de ouvir.
Tudo o que ela disse. O desprezo. O desrespeito. O jeito casual que ela falava do nosso casamento como se fosse papelada inconveniente. Então eu pensei no Ryan. A voz arrogante dele. A disposição dele de trair o que ele provavelmente chamava de amizade. O jeito que ele falava de mim como se eu fosse piada. Uma ideia começou a se formar. Uma ideia linda, poética. O que você tá pensando? Nathan perguntou, vendo o olhar no meu rosto. Eu sorri. Primeiro sorriso genuíno desde que isso tudo começou. Eu tô pensando em como vai ser satisfatório quando eles perceberem que aquela câmera não é decoração. E eu tô pensando no jeito perfeito de deixar eles saberem. Como? Eu abri o app do Spotify no celular. Chequei nossa rede Wi-Fi de casa. A música tocando no nosso apartamento estava vindo pela Smart TV conectada na nossa rede. A mesma rede que a câmera estava. Quão esperto em tecnologia é esse Ryan? Eu perguntei. Não ideia. Por quê? Porque eu tô prestes a dar um problema pra ele que só eu posso resolver. E quando ele tentar resolver, é aí que os dois vão entender exatamente o quanto eles ferraram tudo. Nathan sorriu. Ah, isso vai ser bom. Melhor que bom. Isso vai ser perfeito. Eu abri as configurações do Wi-Fi e mudei a senha. Instantaneamente, a música no meu apartamento parou. Eu vi no feed da câmera. A tela da TV ficou escura. Agora eu só precisava esperar eles notarem. E quando notassem, eu estaria pronto. Uns 20 minutos passaram. O apartamento ficou quieto no feed da câmera. Minha esposa provavelmente ainda estava no banho, lavando as evidências. Ryan estava de volta no apartamento dele ao lado, provavelmente se sentindo bem satisfeito consigo mesmo. Eu fiquei lá no sofá do Nathan, cerveja na mão, assistindo minha sala de estar vazia na tela do celular. E esperando. Quanto tempo você acha até eles notarem? Nathan perguntou. Depende. Se ela tá no banho e ele foi embora, pode demorar. Mas eventualmente, um deles vai tentar transmitir algo ou checar o celular e se perguntar por que o Wi-Fi não tá funcionando. E então? Eu executo a fase 2. Nathan ergueu a cerveja. Pra fase 2, seja lá o que for. Você vai ver. Mais 15 minutos rastejaram. Eu estava começando a achar que talvez isso demorasse mais que o esperado. Talvez ela só fosse dormir. Talvez Ryan não voltasse. Então eu ouvi pelo feed de áudio. Passos. A voz da minha esposa chamando. Ryan? Você ainda tá aqui? E espera. Ele ainda estava lá? A câmera mostrou ele voltando para a sala de estar pelo corredor. Deve ter estado no banheiro. É. Só precisei usar o banheiro de vocês. O meu tá com torneira quebrada. Ah. Eu ia colocar uma música. Fazer uns drinks. Você quer ficar mais um pouco? É, com certeza. Ela foi até a TV, pegou o controle. Começou a tentar reconectar o Spotify. Eu assisti o rosto dela franzir em confusão quando não conectou. Que estranho, ela murmurou. A internet caiu. Ryan pegou o celular dele. O meu diz que o Wi-Fi tá desconectado também. Você mudou a senha? Não. Por que eu faria isso? Tem sido a mesma senha há anos. Nosso aniversário. Aquela que ela zombou de mim por usar. A ironia era quase perfeita demais. Talvez o roteador precise resetar? Ryan sugeriu. Talvez. Que chato. Ele é quem cuida de toda essa parte de tecnologia. Claro que isso ia acontecer quando ele tá fora. Ela me chamou de incompetente mais cedo. Agora precisava de mim para consertar o Wi-Fi dela para ela continuar o caso com conforto. O universo tinha senso de humor. Ryan ainda estava mexendo no celular dele. E espera aí. Deixe eu tentar reconectar manualmente. Qual o nome da rede? Ela disse para ele. Eu assisti enquanto ele presumidamente tentava conectar com a senha antiga. Obviamente não funcionou. Tá pedindo senha mais antiga não tá funcionando. Isso não faz sentido. Ninguém mudou. Eu sorri. Abri minhas mensagens. Encontrei o contato do Ryan. Nós trocamos números meses atrás quando ele pegou minha furadeira emprestada. Hora de acender o pavio. Eu digitei uma mensagem simples. Nova senha do Wi-Fi. Assistindo vocês 224. Enviei. No feed da câmera, eu assisti o celular do Ryan vibrar na mão dele. Ele olhou para baixo. O rosto dele ficou completamente branco. O quê? Minha esposa perguntou, notando a expressão dele. O que foi? Ryan não respondeu. Ele estava encarando o celular como se tivesse acabado de receber a sentença de morte dele. Que, de certa forma, tinha. Ryan? O que tá errado? Ele devagar ergueu a mão. Apontou pro teto. Pra câmera. Minha esposa seguiu o dedo dele. Viu a câmera. A mesma câmera que ela descartou como decoração não funcional.
Só que agora, se ela olhasse de perto, ela poderia ver a pequena luz LED. Aquela que indicava que estava gravando. Ativa. Gravando. Assistindo. O rosto dela passou por umas 5 expressões diferentes em 2 segundos. Confusão. Realização. Horror. Pânico. Terror puro, sem filtro. Não, ela sussurrou. Não, isso não. Não funciona. Ele disse que não funciona. Ryan estava congelado. Não conseguia parar de encarar a câmera. Para mim. Porque ele sabia. Em algum lugar na cabeça dele, ele absolutamente sabia que eu estava do outro lado daquela câmera, assistindo ele perceber o que tinha feito. Meu Deus. Minha esposa disse, voz subindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela correu para as roupas dela, que ainda estavam espalhadas pelo cômodo de antes. Começou a tentar se cobrir, mesmo que fosse tarde demais para modéstia. Ryan finalmente encontrou a voz. Ele me mandou a senha do Wi-Fi. Seu marido. Ele mandou direto para mim. O quê? Como? Por que ele faria isso? Porque ele sabe. Ele tá assistindo. O tempo todo. Ela olhou para a câmera de novo. Dessa vez, contato visual direto. Eu vi lágrimas começando. Vi o momento que tudo desabou sobre ela. Toda mentira. Toda traição. Todo comentário desdenhoso que ela fez sobre mim. Tudo capturado em vídeo cristalino com áudio perfeito. Por favor, ela disse para a câmera. Para mim. Por favor, eu posso explicar. Isso não é o que parece. Nathan bufou. Não é o que parece. Senhora, a gente assistiu tudo em 4K. Eu não disse nada. Só assisti ela desmoronar na tela. Ryan estava recuando em direção à porta agora. Provavelmente tentando descobrir como minimizar o dano na vida dele. Espera, minha esposa gritou para ele. Para onde você tá indo? Não me deixa aqui. A gente precisa resolver isso. Resolver o quê? Seu marido acabou de pegar a gente. Ele tem vídeo. Não tem nada para resolver. A gente acabou. Mas... eu sou casado, lembra? Eu tenho esposa. 2 crianças. Que porra eu estava pensando? Você não parecia preocupado com isso 20 minutos atrás, eu murmurei pra tela. Ah, agora você lembra que é casado. Minha esposa rebateu pro Ryan. O pânico dela virando raiva. Timing bem conveniente. Isso foi um erro. Um erro enorme. Preciso ir. Um erro? Você disse que era o que a gente queria. Você disse. Eu disse um monte de coisa. Você também. E agora seu marido tem tudo em vídeo. Então é, erro. Erro massivo, que arruína a vida. Ele correu para a porta. Minha esposa tentou seguir. Mas ela ainda estava meio vestida, segurando as roupas contra si. Quando ela chegou na porta, ele já tinha ido. Ela ficou lá na porta por um momento. Então devagar virou de volta para encarar a câmera. A maquiagem dela estava borrada. Ela parecia menor de alguma forma. Diminuída. Me desculpa tanto, ela disse para a lente. Me desculpa tanto. Por favor, volta para casa. Por favor, a gente pode conversar sobre isso. Eu vou explicar tudo. Só por favor, volta para casa. Eu fechei o app da câmera. O áudio ainda estava rodando no fundo. Mas eu já tinha visto o suficiente. Ouvido o suficiente. Nathan estava me encarando. Isso foi intenso. Você tá bem? Eu pensei nisso. Eu estava bem? Minha esposa tinha acabado de ser pega traindo. Na nossa casa. Com nosso vizinho. Ela tinha dito coisas terríveis sobre mim. Planejado continuar o caso. Mostrado zero remorso até ser pega. Mas de alguma forma, eu me sentia bem. Melhor que bem, na verdade. Porque pela primeira vez em semanas, eu não estava me perguntando. Não estava suspeitando. Não estava me questionando. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu tinha cada segundo disso documentado. Eu tô perfeito, eu disse. Melhor que nos últimos meses. Então o que vem agora? Eu abri meus contatos. Encontrei o advogado que eu consultei na semana passada. Aquele que eu vi por via das dúvidas se as coisas fossem exatamente como eu suspeitava. Agora, eu ligo para alguém que é muito bom em fazer divórcios acontecerem rápido quando tem evidência em vídeo envolvida. Depois eu ligo para a esposa do Ryan. Ela merece saber o que o marido dela anda fazendo. Sarah, Nathan disse. O nome dela é Sarah. Conheci ela uma vez no churrasco do prédio no verão passado. Senhora legal. 2 menininhas. Sarah, eu repeti. Ela definitivamente precisa saber. E depois? E depois eu vou para casa amanhã de manhã. Enfrento o drama que estiver esperando.
Mas hoje à noite. Eu ergui minha cerveja. Hoje à noite, eu vou ficar aqui, curtir esse momento, e assistir minha estratégia cuidadosamente planejada dar certo exatamente do jeito que eu sabia que daria. Nathan tilintou a garrafa dele na minha. Para planejamento estratégico. Para planejamento estratégico. Eu tomei um longo gole. No meu celular, o feed de áudio estava captando o som da minha esposa chorando na sala de estar. Ligando pro meu celular sem parar. Deixando voicemails que eu não tinha intenção de ouvir hoje à noite. Deixa ela entrar em pânico. Deixa ela cozinhar no próprio molho. Deixa ela sentir uma fração do que eu senti quando comecei a suspeitar. Quando vi os sinais. Quando montei toda essa operação. Amanhã ia ser interessante. Mas hoje à noite. Hoje à noite era minha. Eu dormi melhor que nas últimas semanas. Acordei por volta das 7. Fiz café com o Nathan e chequei meu celular. 43 chamadas perdidas. 67 mensagens de texto. 12 voicemails. Todas dela. Apaguei sem ler ou ouvir nenhuma. Você realmente não vai ouvir ela? Nathan perguntou, se servindo de café. O que ela vai dizer? Que não era o que parecia. Que foi um erro. Que ela tá arrependida. Eu balancei a cabeça. Eu ouvi tudo o que precisava ouvir ontem à noite. O resto é só barulho. Justo. Quando você vai voltar? Logo. Tenho umas ligações para fazer primeiro. O advogado atendeu no segundo toque. Eu tinha enviado os arquivos de vídeo às 2 da manhã. Ele já tinha revisado. Isso é bem direto, ele disse. Com evidência tão clara, a gente pode mover rápido. Ela provavelmente vai tentar negociar. Mas ela não tem alavancagem. Como você quer prosseguir? Rápido e limpo. Eu quero isso resolvido. Sem drama prolongado. Sem vai e vem. Apresente os termos. Apresente a evidência. Deixe claro que brigar nisso só vai piorar para ela. Entendido. Vou ter os papéis prontos até esta tarde. Pode encontrar às 3? E estarei lá. A próxima ligação foi mais difícil. Eu procurei o número da Sarah. Ryan tinha me dado meses atrás para alguma lista de emergência do prédio. Meu dedo pairou no botão de ligar por um minuto inteiro. Nathan notou. Você não precisa fazer isso agora. Eu preciso. Ela merece saber. Você gostaria de ficar no escuro se fosse você? Nem fodendo. Eu apertei ligar. Ela atendeu no terceiro toque. Alô. Oi, Sarah. Esse é o vizinho de vocês do 4B. A gente se conheceu no churrasco do prédio no ano passado. Ah, sim, eu lembro. Tudo bem? Como você conta pra alguém que o cônjuge tá traindo? Não tem jeito bom. Não tem abordagem gentil. Você só tem que dizer. Não. Tudo não tá bem. Preciso te contar algo sobre o Ryan. Não é fácil de ouvir, mas você precisa saber. Ele tá tendo um caso com a minha esposa. Eu tenho prova em vídeo. Eu peguei eles ontem à noite. Silêncio. Silêncio longo, terrível. Então, baixinho. Você tem certeza? Certeza absoluta. Eu posso te mandar o vídeo se você quiser ver, mas eu aviso. Não é agradável. Eu editei para mostrar só o suficiente para provar o que aconteceu sem ser explícito demais. Manda. Eu enviei o clipe editado. Ouvi o celular dela pingar do outro lado. Mais silêncio. Então eu ouvi a respiração dela prender. Um som pequeno que poderia ser um suspiro ou um soluço. Sarah. Preciso desligar. A voz dela estava tremendo. Obrigada por me contar. Eu preciso desligar. Ela desligou. Eu fiquei lá encarando meu celular. Me sentindo como se tivesse acabado de jogar uma bomba na vida de alguém. Que eu tinha. Mas qual a alternativa? Deixar ela no escuro enquanto Ryan continuava jogando de homem de família? Isso pareceu pesado. Nathan disse. Foi necessário. Você fica dizendo isso. Porque continua sendo verdade. Eu terminei meu café. Peguei minha mala. Hora de encarar a música. Quer apoio? Não. Isso é algo que eu preciso fazer sozinho. Mas valeu, cara. Por tudo. Qualquer hora. Precisa de algo, só liga. A volta pro meu apartamento pareceu surreal. Como se eu estivesse indo para uma tempestade, mas de alguma forma calmo sobre isso. Talvez porque eu já tinha visto o pior. Já processado a traição. Agora eu só estava lidando com a limpeza. Eu estacionei no meu lugar de sempre. Peguei o elevador. Fiquei do lado de fora da minha própria porta por um momento, chave na mão. O que quer que estivesse esperando dentro, eu estava pronto. Eu destravei a porta e entrei. Ela estava sentada no sofá. O mesmo sofá. Ainda com as roupas da noite anterior. Parecendo que não tinha dormido nada.
Olhos vermelhos inchados. Maquiagem borrada. Quando ela me viu, ela pulou de pé. Ah, graças a Deus você tá aqui. Eu venho ligando e ligando. Por que você não atendeu? A gente precisa conversar sobre isso. Eu posso explicar tudo. Eu coloquei minha mala no chão. Passei por ela indo para a cozinha. Me servi um copo d'água. Tomei meu tempo. Para de me ignorar, ela disse, voz falhando. Por favor, só me escuta por um minuto. Eu virei. Olhei para ela. Você quer que eu escute? Tá bom. Eu escuto. Mas primeiro, eu quero te perguntar algo. Ontem à noite, quando você estava com o Ryan, você disse que eu era previsível. Chato. Que eu não tinha ideia do que estava fazendo. Que eu era patético por ser grato que você estava comigo. Você lembra de ter dito isso? O rosto dela ficou pálido. Eu não quis dizer isso. Eu só estava tentando impressionar ele. Não sei por que eu disse aquelas coisas. Você disse porque quis dizer. As pessoas não dizem coisas tão cruéis do nada a menos que tenha verdade por trás. Então agora eu tô curioso. Há quanto tempo você se sente assim? Eu não me sinto assim. Eu só estava pega no momento. Há meses, aparentemente. Foi o que você disse pra ele. Que você queria isso há meses. Ela começou a chorar de novo. Eu cometi um erro terrível. O pior erro da minha vida. Mas a gente pode consertar isso. A gente pode ir pra terapia de casal. A gente pode superar. Não. Não. O que você quer dizer com não? Quero dizer que a gente não vai consertar nada. A gente não vai superar nada. A gente vai se divorciar. Você não pode simplesmente jogar fora 6 anos por um erro. Eu na verdade ri. Um erro? Você planejou isso. Você esperou eu sair. Você trouxe ele pra nossa casa. Pra nossa sala de estar. E você passou o tempo todo falando como eu sou inadequado. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Várias escolhas, na verdade. Eu faço qualquer coisa. Por favor. Eu corto todo o contato com o Ryan. Eu mudo. Eu melhoro. Eu encontro com meu advogado às 3 esta tarde. Ele vai ter os papéis de divórcio prontos. Você pode assinar de boa vontade. Ou a gente pode fazer do jeito difícil. Mas de um jeito ou de outro, vai acontecer. Você tá blefando. Você não ia realmente se divorciar de mim por isso. Eu peguei meu celular. Mostrei o arquivo de vídeo pra ela. Eu tenho 2 horas de gravação. Áudio e vídeo. Tudo o que você disse. Tudo o que você fez. Você quer brigar isso no tribunal? Vai em frente. Eu vou garantir que o juiz veja cada segundo. Ela encarou o celular. A evidência da própria traição dela. Você não pode mostrar isso pra ninguém. Isso é privado. Na verdade, eu já mostrei. Mandei uma cópia pra Sarah esta manhã. A esposa do Ryan. Lembra dela? A mulher com 2 menininhas que não tinha ideia que o marido dela estava ao lado destruindo a família dele. A boca dela caiu aberta. Você contou pra Sarah. Claro que eu contei pra Sarah. O quê? Você achou que eu ia guardar seu segredinho. Proteger seu namoradinho das consequências. Ele não é meu namorado. Foi só uma coisa física. Ah, isso torna tudo muito melhor. Obrigado por esclarecer. Ela afundou de volta no sofá. O que acontece agora? Agora? Agora você descobre onde vai morar. Por que você não vai ficar aqui? Esse é meu apartamento. Meu nome tá no contrato. Você tem até esse fim de semana para arrumar suas coisas e sair. Pra onde eu vou? Não é meu problema. Devia ter pensado nisso antes de decidir que nosso casamento não valia respeito. Meu celular vibrou. Mensagem do meu advogado confirmando o encontro das 3. Outra mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri. Essa é a Sarah. Ryan acabou de confessar tudo. Eu vou entrar com divórcio. Obrigada por me contar a verdade. Sinto muito que você tá passando por isso também. Eu mostrei a mensagem pra ela. Parece que o Ryan tá tendo um dia ruim também. Engraçado como funciona. Isso é cruel. Você tá sendo cruel. Eu tô sendo honesto. Você quer ver cruel? Cruel é o que você disse sobre mim pra outro homem enquanto estava na nossa casa. Cruel é planejar continuar o caso. Cruel é achar que eu nunca ia descobrir porque eu sou desligado demais. Eu não tô sendo cruel. Eu tô acabado. Ela tentou mais uns ângulos. Lágrimas. Raiva. Barganha. Nada funcionou. Nada importava. Eu já tinha tomado minha decisão. Já tinha colocado tudo em movimento. Quando eu saí pro escritório do advogado, ela ainda estava sentada naquele sofá. Encarando nada.
provavelmente percebendo que as ações dela realmente tinham consequências. Bom, deixe ela ficar com isso. Os papéis de divórcio estavam prontos quando eu cheguei. Meu advogado tinha feito exatamente o que eu pedi. Colocado termos que eram justos, mas firmes. Ela ia ficar com algumas coisas. Eu ficava com as importantes. E o mais crítico, ia ter uma cláusula sobre a incapacidade dela de contestar o divórcio dada a edição do vídeo. O advogado revisou os papéis comigo com calma, explicando cada cláusula. Os termos eram claros e justos, em divisão equitativa dos bens móveis. Eu ficava com o apartamento, já que meu nome era o principal no contrato e eu pagava a maior parte, ela ficava com o carro, que ela usava diariamente, e não haveria pensão porque os dois trabalhávamos e a renda era parecida. A cláusula mais importante era a que impedia a contestação prolongada, com a evidência de adultério explícito em vídeo. Qualquer tentativa de prolongar o processo só pioraria a posição dela no tribunal. Com isso, deve ser finalizado em poucas semanas, ele disse. Assinado amigavelmente, sai ainda mais rápido. Eu assinei minha parte ali mesmo e levei uma cópia dos papéis para casa. Quando cheguei no apartamento à noite, ela ainda estava lá, sentada no mesmo sofá, agora com uma mala pequena ao lado. O rosto inchado de tanto chorar, mas os olhos mais calmos, como se tivesse aceitado que não tinha mais volta. Eu coloquei os papéis na mesa de centro na frente dela. Aqui estão os termos do divórcio. Justos. Sem briga. Você assina, a gente resolve tudo rápido e cada um segue a vida. Ela pegou os papéis com mãos trêmulas, leu devagar. Não discutiu nenhuma cláusula. Não tentou barganhar mais. Só assentiu. Você tem razão, disse baixinho. Eu destruí tudo. Não mereço brigar por nada. Ela pegou a caneta que ofereci e assinou em todos os lugares indicados. No dia seguinte, ela terminou de arrumar as coisas dela. Eu ajudei a carregar as malas pro carro, não por bondade, mas para garantir que ela realmente saísse. Ela ia ficar na casa dos pais por enquanto. Antes de entrar no carro, ela parou na porta. Eu sinto muito de verdade. Pelo que fiz, pelo que disse. Você merecia muito mais do que eu dei. Eu só assenti. Não tinha mais nada a dizer. Ela foi embora. Eu fechei a porta e, pela primeira vez em meses, o apartamento ficou em silêncio de um jeito bom. Uma semana depois, recebi mensagem do advogado, os papéis foram protocolados, aceitos sem contestação. O divórcio saiu em tempo recorde, finalizado oficialmente antes do fim do mês. Encontrei o Nathan para tomar uma cerveja e comemorar o fechamento do capítulo. Ele trouxe notícias do prédio, Ryan e Sarah também se divorciaram rápido. Ele perdeu a guarda compartilhada principal das filhas por causa das provas que Sarah apresentou, incluindo o vídeo editado que eu mandei. Ele se mudou para outro estado, tentando recomeçar longe. Ninguém no prédio falava mais com ele. Eu vendi o sofá do IKEA no dia seguinte que o divórcio saiu. Comprei um novo, confortável, moderno, só meu. Tirei a câmera da sala, não precisava mais dela, e reformei o apartamento devagar, pintei as paredes, troquei alguns móveis, transformei o lugar em algo que refletia só a minha vida dali pra frente. Meses depois, eu estava bem. Trabalho indo ótimo, amigos por perto, academia regular, viagem sozinho que eu sempre quis fazer. Sem raiva, sem arrependimento. Só paz. O passado estava enterrado. Todas as traições, mentiras e humilhações tinham virado apenas uma história que eu contava para amigos próximos como lição aprendida. E o futuro? Era completamente meu. Sem pontas soltas. Sem olhar para trás. Fim.